Vamos agora para o ICL Notícias, na verdade para a agência pública, que a minha amiga Amanda Audi fez uma baita reportagem sobre a Brasil Paralelo, que merece ser muito disseminada. E vamos entender aqui para a gente ficar por dentro de tudo. Gente, pinguem superchats, pinguem contribuições. Vamos lá para a gente ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada, meus caros, minhas caras. Deixa eu ver aqui um minutinho, só para a gente seguir aqui. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Ué? Deixa eu ver aqui o negocinho, para a gente poder seguir aqui e fazer bem aqui o nosso trabalho. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Vamos lá, queridos. Vamos ler aqui a matéria. Ex-funcionário da Brasil Paralelo denuncia assédio por ex-diretor da produtora. Vamos lá, meus caros, minhas caras, para a gente fazer bem aqui. Vamos lá para a gente seguir e ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Por ex-diretor da produtora. A jovem diz ter sido assediada por Guilherme Freire, que foi chefe na BP Select. Vamos ler aqui a reportagem da Amanda Audi. Uma ex-funcionária da Brasil Paralelo relatou em uma entrevista exclusiva à agência pública que foi vítima de assédio praticado por Guilherme Freire, ex-diretor da produtora. Apesar do caso ter chegado à direção da empresa, Freire teria sido protegido e a denúncia abafada. Ele só foi demitido meses depois, após pelo menos outros 2 casos terem vindo à tona. Vamos lá, meus caros, minhas caras, e vamos seguindo aqui para a gente fazer bem o trabalho. Catarina Torres, de 21 anos, decidiu entrar no início de outubro deste ano, de 2024, com uma ação judicial por danos morais e materiais contra Freire, depois de ter passado os últimos 3 anos sofrendo com os efeitos do transtorno de estresse pós-traumático, ocasionado pelo trauma que ela descreve que viveu no Brasil Paralelo em 2021, quando tinha acabado de completar 18 anos. Ela possui laudos médicos e psicológicos que referendam os danos à sua saúde. Deixa eu agradecer aqui a Ana Cristina aí, que fechou com tudo aqui a nossa meta. Falta um membro para nossa meta, gente. Vamos lá para a gente seguir aqui e fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos. E a gente fica aqui só batendo papo. Quem quiser mandar contribuição, manda contribuição. Quem não quiser, fica na tranquilidade, meus queridos e minhas queridas. Agradecer a vocês que são bonitinhos aqui e que estão presentes conosco, meus caros. A Pública teve acesso a uma série de provas que ela anexou ao processo, contendo trocas de mensagens, áudios e vídeos de conversas com colegas que trabalharam com ela na Brasil Paralelo. As provas foram registradas pelo Verifact, plataforma que preserva provas digitais, e mostram que várias pessoas sabiam dos assédios, que outras mulheres também dizem ter sido vítimas, e que, quando os casos começaram a se amontoar, teria ocorrido uma pressão interna para que eles não vazassem. Essas provas não serão reproduzidas porque contêm dados dos interlocutores de Torres que não ingressaram na justiça e não quiseram prestar queixas para evitar retaliações. A reportagem procurou Freire por meio dos seus advogados e também a Brasil Paralelo, mediante contatos de comunicação e também por um dos seus sócios. Nenhum dos procurados respondeu até a data da publicação da agência pública. 2 trajetórias na Brasil Paralelo. Freire entrou na Brasil Paralelo em 2021, quando já era um conhecido influencer no campo conservador, com milhares de seguidores nas redes sociais. Ele ingressou como head chef da BP Select, serviço de streaming da produtora, em abril de 2021. Em outubro daquele ano, acumulou o cargo de diretor de streaming e educação. Em março de 2022, depois de já ter sido denunciado para a direção da empresa pelos assédios contra Torres, Freire ainda acumulou mais um cargo, o de showrunner dos programas da produtora. As informações constam no LinkedIn do influenciador. Já Torres havia acabado de entrar na faculdade quando foi contratada pela Brasil Paralelo em 20 de setembro de 2021 para trabalhar como gestora de comunidades, um cargo na área de marketing.
Ela era fã dos documentários da produtora e se identificava com a sua visão católica e conservadora. A Amanda tem um peito para entrar nessas pautas porque é insuportável. Para conseguir o cargo dos sonhos, Torres se mudou para Brasília, de Brasília para São Paulo sozinha e sem a ajuda financeira dos pais. Na entrevista de emprego, ela foi indagada se conhecia a teoria das 12 camadas da personalidade humana do falecido guru Olavo de Carvalho. Segundo ele, há 12 tipos de pessoas de acordo com os tipos de motivação. Me disseram que eu não podia ser chamada de quarta camada, que significa ser uma pessoa emotiva, que se afeta por qualquer coisa. Isso me fez assumir uma postura durona. Eu era muito nova e queria que me respeitassem, ela afirma. Torres conta que os funcionários da Brasil Paralelo tinham um hábito de conversar sobre catolicismo e política durante o expediente. Quando ela também começou a falar sobre esses assuntos, percebeu que estava sendo julgada por conta da pouca idade. As pessoas suspeitavam da minha conduta, estavam sempre me testando. Eu sentia que era vista como um objeto sexual. Era como se estivesse no meio dos lobos, diz ela. O encontro com o então diretor da Brasil Paralelo. Ela relembra que, no segundo dia de trabalho, cruzou com Freire em um dos corredores da empresa. Ele teria reconhecido a novata. Ô, Doca, obrigado, querido. Fechamos então, gente. Ele teria reconhecido a novata porque ela já havia feito uma mentoria particular online com ele quando estava no ensino médio. Nossa, que nojo, gente. Que nojo, que coisa horrível. Freire costumava vender cursos, palestras e mentorias para ensinar história e filosofia na visão dele. Uma das suas alunas é Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, que ganhou jornais recentemente ao divulgar um evento da Brasil Paralelo, associando a imagem do banco à produtora. Ela fez um post no Instagram recomendando o curso de Freire para quem quer investir e evoluir como uma pessoa. Ao reconhecer a ex-mentorada, o diretor chamou para uma conversa reservada na sua sala, apesar do trabalho dos dois não ter conexão direta. Lá ele teria dito que tinha insights valiosos para ajudá-la em sua carreira, querendo passar uma boa impressão e sabendo da posição do poder de Freire, Torres aceitou ouvir as dicas. O diretor então começou uma sessão de imposições moralistas. Nas palavras de Torres, as lições envolviam opiniões sobre como uma mulher deveria se comportar e quais roupas poderia usar. Ele teria dito que as mulheres deveriam ficar em casa e cuidar da família e aconselhado que Torres evitasse interações com outros homens da empresa, porque eles poderiam interpretar mal a sua gentileza. Ela conta que depois Freire passou a procurá-la frequentemente, apesar dos dois não trabalharem no mesmo andar. Ela ficava no 15º e ele no nono andar. Segundo ela, quando estava conversando com outras pessoas, ele fazia comentários sobre ela de modo vexatório. Ele dizia em voz alta que eu não tinha conhecimento de quem eu era, que era melancólica, boba, imatura e que precisava de alguém para me guiar. Numa das vezes, meu olho encheu de lágrima, eu não tinha coragem de falar nada. As conversas reservadas e as reprimendas públicas foram se tornando cada vez mais frequentes, fazendo com que Torres se sentisse desconfortável. Ele repetia para a ex-funcionária que era importante mostrar trabalho, ser a primeira a chegar e a última a sair, e que ela precisava seguir as suas instruções se não quisesse ser demitida, segundo Torres. Reunião fora do expediente. Em uma ocasião, segundo Torres, Freire pediu uma opinião com ela às 20 horas, quando já tinha terminado o expediente, numa cabine reservada. Ele falou que tinha um carinho diferente por mim, porque tem o nome da filha dele. Disse que queria me ajudar e que se eu não obedecesse, iria ser mandado embora rápido, afirma ele. Percebi que ele queria criar um clima romântico, como se estivesse tentando me salvar. Disse, de acordo com Torres, nessa reunião, Freire tentou pegar na mão dela, que ela se esquivou. Por muito tempo eu me questionei se tinha entendido certo e se fiz algo para provocar aquilo. Será que eu passei sinais que não tinha percebido? Comecei a duvidar de mim mesma, eu não queria aquilo. Ela afirma que o diretor reforçou várias vezes que ela precisava chegar mais cedo no trabalho e ir embora mais tarde, como se fosse para me ajudar, mas ele só queria oportunidades para estar sozinho comigo, sem tanta gente por perto, mas eu só entendi isso depois. Na hora eu só falei, tá bom. Ela foi para casa depois da reunião, mas se sentiu culpada e voltou para a empresa, passou a madrugada trabalhando e só foi embora quando estava amanhecendo. Dormiu poucas horas e voltou para a produtora por volta das 11. Quando chegou, o Freire estava na porta da sala dela. Que horas são essas? Criticou, exausta. Ela não respondeu. Caramba, que cara doente, velho.
Torres comentou a situação com alguns colegas que, segundo ela, não acreditaram nela e disseram que ela poderia ter entendido errado. Ela se sentiu isolada e se fechou. Só percebi que era real quando vi ele na cabine com outra menina, vi que ele tinha a mesma postura, os mesmos trejeitos quando falava comigo. Depois eu soube que ele falou coisas muito parecidas para essa outra menina. Ela conta. Os assédios continuam. Numa festa de confraternização da empresa, Torres diz que Freire ficou ao seu lado o tempo inteiro, interrompendo-a e tirando sarro. Eu estava contando da minha festa de 18 anos, ele interrompeu para dizer que isso era coisa de menina imatura e boba. Diz, segundo ela, ele estava bebendo e já alterado ele foi para o estúdio gravar uma live. Ainda de acordo com Torres, ele pediu para que ela fosse junto. Lá ele quebrou um copo e ordenou que ela limpasse. Torres ficou constrangida e obedeceu. A situação foi ficando tão insustentável que Torres decidiu contar para o seu chefe direto, Luan Licidônio, que é sócio-diretor de marketing da Brasil Paralelo. Ela marcou uma reunião pessoalmente com ele no dia 14 de outubro. Segundo ela, o superior ouviu e perguntou se poderia falar com Freire, uma vez que ele não deveria interferir numa área que não é a dele. Ela pediu que ele não falasse, sabendo que Freire tinha um grande poder de influência e que isso poderia prejudicá-la. Chorei muito, fiquei muito vulnerável. Isso não é normal da minha natureza. No final, eu estava acabada. Horas depois, ela se sentiu febril e avisou os colegas do setor que iria para o hospital e que talvez não conseguisse trabalhar no dia seguinte. Cansada, deitou e acabou cochilando. Foi acordada pouco depois por um colega de trabalho, tocando o interfone da sua casa. Ele tinha sido enviado pelo chefe para ver como ela estava e acompanhá-la no hospital. Parecia um gesto de cuidado, mas eu entendi que eles estavam com medo que eu fizesse alguma coisa, que eu contasse o que tinha acontecido e mostraram que estavam no controle, diz ela. Era o ápice da pandemia da Covid e ela teve que passar alguns dias trabalhando remotamente. Na volta, foi chamada para uma conversa com uma funcionária dos recursos humanos. Ela me perguntou como eu estava e eu disse que queria ir embora. Ela estranhou porque eu queria tanto aquele emprego se tinha entrado há menos de 2 meses, diz Torres. Na mesma conversa, ela disse ter sido indagada se havia bebido na festa de confraternização. Ela insinuou como se eu tivesse me oferecido, me insinuado. Ela falou, o que você faz na sexta-feira pode virar fofoca na segunda-feira. Foi horrível ouvir porque eu não tinha feito nada. Eu tive certeza que o meu chefe levou a denúncia para o Freire, que levou o caso para o RH, porque logo depois eu fui chamada para essa conversa e soube de outras pessoas com quem tinha comentado que também receberam uma chamada, disseram que nós estávamos criando uma cultura de fofoca dentro da empresa. Ela continua. Demissão e medo de perseguição. No final de outubro de 2021, Torres não aguentou a pressão e pediu demissão. Após a sua saída, ela soube que outras 2 garotas haviam passado por situações parecidas, também teriam sido diminuídas por Freire em público e assediadas por ele de forma reservada. Uma delas procurou e relatou que passou por mensagens de texto e uma ligação que foram anexadas ao processo. Torres soube de uma terceira vítima por um amigo em comum, cujas conversas também foram incluídas. Ele cogitou denunciar o seu caso à polícia, mas colegas lhe aconselharam a ter cautela. Um deles disse que eu estava me colocando várias pessoas em risco e que várias pessoas seriam demitidas. Chegaram a falar que um dos sócios da empresa fez uma lista com todos os funcionários que seriam demitidos. Era uma forma de terrorismo e eu não queria prejudicar ninguém, afirma ela. Em um dos áudios anexados ao processo, uma pessoa próxima da diretoria disse que os sócios ficaram surpresos com a denúncia e concluíram que deveria demitir os funcionários mais jovens, que estavam contribuindo para um ambiente de fofoca na empresa. As pessoas acabaram não sendo demitidas, mas criou-se um clima de medo. 3 meses depois do pedido de demissão, Torres pediu para a secretária e CEO da Brasil Paralelo, Henrique Viana, uma reunião para contar para ele o que havia passado, mas não teve resposta. Ela tentou procurar também o ex-chefe direto e chegou a enviar um áudio contando, mas não recebeu resposta. Torres soube que Freire só foi demitido em agosto de 2022, 10 meses após o seu pedido de demissão, depois que outra funcionária da Brasil Paralelo conseguiu gravar as declarações insinuantes de Freire e teria mostrado os áudios para os donos da empresa. Torres diz que hoje não vê mais documentários da Brasil Paralelo e não acredita mais nos ideais da empresa. Ela conta que demorou para se tornar providências por medo de ser prejudicada pela grande influência de Freire. No ano passado, ela gravou um vídeo no Instagram falando da sua história, mas recebeu uma onda de ódio por parte dos seguidores de Freire e fechou a conta.
Disseram coisas horríveis, que ele jamais iria querer me comer, que não é bom contratar mulher, me ameaçaram, foi horrível. Estou disposta a ir até o final, mesmo com toda a influência dele, porque sei que é importante. É muito triste ser vítima e se tornar responsável, mas mesmo sem querer estar nessa posição, eu me tornei responsável, não posso deixar que continue essa injustiça. Baita matéria da Amanda. Eu trabalhei com a Amanda numa matéria do Intercept e é muito boa essa reportagem mesmo. É um horror essa história. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.